Olá pessoal, essa é mais uma aula do Instituto Aprovar. Meu nome é Aline e hoje vamos falar aqui sobre hidrocarbonetos, tá? Primeiro vamos para a definição. Hidrocarbonetos, o hidro, né, vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. O que eu preciso saber? Bom, primeira coisa, o hidrogênio ele faz uma única ligação, ele é chamado de monovalente. O carbono, ele faz 4 ligações, então ele é chamado de tetravalente, tá? Fiz uma pequena aqui representação, H com um tracinho, para lembrar que faz uma ligação, carbono com 4, para dizer que faz 4 ligações. Isso é muito importante, porque nós vamos formar cadeias carbônicas e precisamos completar essas ligações. Bom, os hidrocarbonetos são divididos basicamente, tá? Em alcanos, alcenos e alcinos, tá? Tem dos alcadienos, né? Mas nós, como é uma aula mais básica, a gente tentou fazer o mais simples possível para você ter esse primeiro entendimento, tá? Então vamos lá, alcanos, tá? São hidrocarbonetos que têm apenas ligações simples entre si. Ligações simples são ligações de apenas um traço aqui entre os carbonos, ok? Alcenos são hidrocarbonetos que têm ligação dupla entre si, 2 tracinhos. E alcinos são hidrocarbonetos com ligações triplas, que têm 3 tracinhos entre si, tá? Então, alcanos, ligações simples, alcenos, ligações duplas e alcinos, ligações triplas, ok? Bom, utilização dos hidrocarbonetos é variada, é extensa, tá? Mas os hidrocarbonetos têm origem, né, no petróleo. Os derivados desse petróleo produzem, por exemplo, gás de cozinha, combustível, plástico, asfalto, parafina e etc. Então, você, ao seu redor aí, logicamente, tem muitas coisas formadas aí por hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos, basicamente, eles são divididos em 2 grupos, os alifáticos e os aromáticos, tá? Os alifáticos são divididos em 2 classes, abertos e fechados. Abertos são cadeias abertas em linha que não formam figuras geométricas. Fechados já formam figuras geométricas, por exemplo, aqui formou um quadrilátero, mas poderia ser um pentágono, um triângulo, tá? E por aí vai. Bom, as cadeias abertas são formadas por alcanos, alcenos e alcinos, que foi o que a gente falou ali atrás. As cadeias fechadas são chamadas de ciclo, porque fechou, né? Formou um ciclo, alcanos, ciclo alcenos e ciclo alcinos. Então, quando você verificar que o nome de um hidrocarboneto vem com essa palavra ciclo na frente, você tem que lembrar que tem a ver com uma cadeia carbônica fechada, certo? Os aromáticos são cadeias fechadas, porém, o que muda? Elas têm ligações duplas intercaladas entre si ou tem a presença do anel aromático. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia fechada e essa ligação dupla, ela intercala. Ó, tem, não tem, tem ligação, não tem, tem ligação, não tem. Essa ligação dupla, tá? Ela pode ser substituída por um anel, né? Por esse círculo, que é chamado de anel aromático. Então, quando você verificar uma cadeia carbônica fechada, com ligações duplas intercaladas ou com esse anel, que é chamado de anel aromático, você já sabe que esse hidrocarboneto é um aromático, ok? Bom, pessoal, falando em aromáticos, eu trouxe aqui alguns exemplos de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Como eu falei, ligações duplas intercaladas ou esse anel indica que esse hidrocarboneto é aromático. O que confunde muito em alguns exercícios? Eu tenho uma cadeia carbônica fechada e tem ligação dupla. É um aromático? Não é um aromático, tá? Porque as ligações duplas não estão intercalando entre si, como é esse caso. Ou seja, tem, não tem, tem, não tem e assim por diante. Né? Então, esse caso aqui não é um hidrocarboneto aromático, tá? Exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Tem o caso do benzeno,
Tem o caso do naftaleno e tem o caso do metilbenzeno, né? Por causa dessa ramificação, se chama metilbenzeno. Naftaleno é como se fosse 2 benzenos, um ligado no outro, tá? O que é o naftaleno? Muito usado em inseticidas, solventes e etc.